hoje eu tenho aqui a honra, o prazer, a alegria de receber uma pessoa que, ao longo de todos os anos, né, que eu trabalho na área hospitalar, eu conheci muita gente boa, muita gente especial, muita gente bacana, mas algumas pessoas marcaram a minha trajetória, algumas pessoas marcaram a minha vida. Marcaram pela postura, pela competência, pelo carisma, pela amizade, pelos vínculos que nós criamos, não é? E essa querida amiga que eu tenho o prazer de encontrar daqui a alguns minutos, ela me marcou muito, muito. Ela me marcou por uma palavra que se chama autenticidade, verdade. Quando você encontra uma pessoa assim, ao longo da vida, em qualquer lugar dela, já é muito bom, já é muito bom. Quando você encontra uma pessoa assim, dentro de um ambiente de cuidado e cura, é excepcional, né? Por quê? Porque nesse ambiente, a autenticidade, o valor verdade, na prática, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Então, eu quero apresentar para vocês a Camila Brejeiro. Ela é enfermeira. Eu digo para ela que foi essa profissão que a escolheu e vocês vão saber por quê. A Camila também é docente. A Camila, ela é especialista em neurologia. Ela é uma das pessoas mais apaixonadas por UTIs que eu conheço nessa minha carreira da área hospitalar. Muito apaixonada por UTI, e ela é especialista em gestão de serviços em saúde. Ela é muito mais, mas aqui eu prefiro fazer um currículo aqui, uma apresentação de um currículo mais resumido, para dar vez a ela mesma falar dela aqui para vocês. Então hoje a gente vai ter aqui uma conversa emocionante, reveladora. Vamos falar dos bastidores, né, desse momento do coronavírus. Vamos falar do que é uma pessoa viver o cuidado no seu dia a dia e na sua vida como um todo. Então, Camila, vou te chamar e a partir de agora essa live é sua, minha amiga. Muito obrigada por estar aqui, viu? Olá! Ô, minha querida! Estão me ouvindo? Aqui, viu? A gente é boa de papo, né, Camila? A gente gosta Oh, de conversa. Você tá bem? anos, eu tô bem. É? Uma Tô feliz delícia falar por ter contigo. aceito. Tô muito feliz. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que te Acho, agradeço pelo convite. eu acho que a tua presença aqui, assim, ela não só é gratificante para eu te ver, para eu te mostrar para os meus amigos, para os seus amigos conhecerem a gente também, mas pela qualidade, né, do que você vai trazer para a gente no momento que a gente precisa tanto ouvir alguém que está aí, ó, nessa linha de frente, não só no momento Covid, mas em ambientes de cuidado e cura, porque é o momento que a gente se encontra mais vulnerável, é quando a gente fica doente, né, Camila? E você dedicou a sua vida para isso. É uma jovem enfermeira, mas que tem uma estrada já percorrida com muita coisa para contar. Nós vamos começar praticamente pelo fim da sua trajetória, que é uma coisa atrativa, é uma coisa que, durante a nossa semana, foi uma das coisas que tocou muito meu coração. A sua viagem para o Egito, né? Oh, A meu sua viagem. Deus! Ai, A que Camila, sorriso veio. a gente fez vários posts de você ali, não é? E a Camila disse assim para mim: essa viagem foi tão significativa, tão forte na minha vida, porque ela é o resultado de uma trajetória de esforço para realizar sonhos. Uhum. E eu acho que realizar sonhos é muito importante. E para vocês que dedicam a vida para cuidar das nossas vidas, é mais do que merecido. Então vamos começar por essa parte boa. Vamos falar dos bastidores da sua viagem. Como foi chegar até esse momento? Oh, meu, não.
Assim, o Egito, eu falo que. Você fala que a enfermagem me chamou, né? Eu acho que o Egito também me chamou, porque eu tenho uma atração, assim, de infância. Eu me lembro do colégio, as aulas de história relacionadas ao Egito, eu falava para minha mãe, ainda vou para esse lugar. E eu pensava isso enquanto eu estava ali na carteira, prestando atenção com a professora. Ali, obviamente, dentro de uma visão infantil da coisa, né? Era uma coisa atrativa, mas quando mais velha, já na fase adulta, e aí você lê os aspectos históricos e etc., já com outros olhos, os olhos voltados realmente para a profundidade daquela cultura. E aí eu tive total mesmo convicção de que eu iria para lá, porque é uma civilização, e isso até os dias de hoje, e aí eu pude comprovar com os meus olhos, é uma civilização que os princípios e os valores faltam muito no nosso dia a dia no ponto de vista humanidade. Isso nem é só no Brasil. No Brasil a gente tem algumas peculiaridades muito que impactam muito negativamente a nossa sociedade, mas no mundo, porque o egípcio ele é muito voltado para dentro. Então, eu até tive a oportunidade de conversar isso com você, né? É impressionante como, quando você olha a contradição de uma capital como é Cairo, que não é uma cidade bonita do ponto de vista turístico, né? Você olha para eles, assim, os lugares onde eles moram, você fala, meu Deus, mas como que eles moram mal, né? A nossa visão, você até pensa que é um cortiço. E eles moram. E na realidade é o padrão deles. E aí você se afasta meia hora daquilo, dá de cara com Vale dos Reis, com pirâmides, etc., que já encontraram muito ouro e encontram até hoje, pedra preciosa, aquela coisa. Você vai no Museu do Cairo, é aquela. Eu vi a máscara do Tutancâmon, é uma coisa. O olho brilha de tanto ouro. Você fala, nunca vi tanto ouro junto na minha vida. E por que aquilo? Eles não têm o ouro neles, no hoje. Claro que é uma civilização que tem algumas questões, né? Que a gente vê do ponto de vista. Os homens às vezes perdem um pouco a mão com as turistas, né? Tanto que não é uma viagem que eu recomendo uma mulher fazer sozinha, né? Ai, mochila. Eu já viajei de mochila sozinha, mas para o Egito não. Fui com uma amiga e fui por agência, né? Porque é um país muçulmano. Então a gente tem que entender que na cultura muçulmana a mulher ela é mais coisificada. Né? Então, assim, me ofereceram camelos andando na rua, isso com o guia falando português junto, com o respaldo todo de uma equipe, etc. E lá a loira é Shakira. Então, se você iria lá, Shakira, e eles te dão vários, não sei o que. Eles falam, chameleon camels, chameleon camels. Nossa, 2 milhões, me dá, meu filho. Volta aqui, o guia. Socorro, camelo, estão me dando é engraçadíssimo. Inclusive, andando de camelo, gente, acordei a múmia. Acordei a múmia, certo? Porque quando o camelo ele levanta, você vai de cara no chão. Nossa, eu tava tão feliz que eu gritava, mas eu ria igual uma criança, só dava eu naquele deserto. Isso é muito divertido! E aquele cabelo. Ai, gente, demais. Mas, assim, essas peculiaridades à parte, eu conheci, eu fiquei 14 dias, né? Então, eu não fiz só Cairo, eu fui a Aswan, eu fiz o Garda, eu fiz Alexandria, eu fui Templo de Ísis, de Horus, enfim, eu fui até um vilarejo dos crocodilos lá mais para o sul da África, enfim. O que mais chama atenção, e eu acho que sempre foi o que me atraiu, é isso. Não é uma civilização voltada para a matéria, de maneira geral. A despeito de, óbvio, algumas coisas diferentes, etc. E como eu disse, que a gente tem que ter algumas cautelas, né? Mas, assim, primeiro que a coisa mais interessante é o confronto com uma cultura tão diferente. Uma mulher que tem um buraco aqui só para ver o mundo. Isso aos nossos olhos é uma afronta?
não sei se elas são infelizes, se elas aprenderam a ser assim, ou de repente se elas olhariam para várias coisas que nós mulheres nos submetemos aqui no Brasil e falariam, coitadas, que infelizes, que escravas, né? Então, você tem que fazer assim em outra cultura. Eu acho isso sensacional. Mas, por outro lado, para eles faz tanto sentido o ouro, a pedra, a pirâmide para o outro lado da vida, ou seja, para o dentro, não para o fora. Sabe, Camila, eu escolhi falar com você agora na abertura da nossa entrevista sobre a sua viagem para o Egito, porque em todos os áudios que a gente trocou e também tudo que a gente conversou, a tua voz, né, ela tem a mesma entonação, a mesma paixão quando você fala da viagem e quando você fala da UTI, né? E aí, fazendo uma analogia, né, fazendo aí uma comparação dessas duas situações, quando a gente está dentro de um ambiente hospitalar, a gente vai fazer um salto agora aí para a tua realidade, né? Vai sair um pouco dos bastidores da tua viagem e vai te colocar nos bastidores de um hospital. Que você traz isso dentro da tua alma, do seu DNA, você sabe. A resiliência, a empatia. É como se você estivesse vivendo uma outra cultura quando você precisa descobrir da forma mais sensível o que se passa no coração, no sentimento, nos pensamentos daquela pessoa que está internada e dos seus acompanhantes. Não é assim? A sensação não é a mesma? Uhum. Vamos para o hospital agora. Vamos pegar um camelo daqueles ali e vamos para o hospital agora. Vamos falar dessa presença de corpo, de alma e de profissional dentro de um ambiente de cuidado e cura onde existe a mais alta vulnerabilidade humana. Né? Enfim, indo de camelo para a UTI, eu acho assim, cara, as coisas elas vão mudando a partir do momento que os aniversários vão passando. Então, eu fui uma profissional que me formei muito jovem. Eu não fui técnica de enfermagem. Antes eu graduei e eu fui para a vida hospitalar já como enfermeira, né? E às vezes tem colegas meus que já têm experiência hospitalar prévia por ter sido técnico. Já na graduação, eu já sabia que a minha área não era uma área não crítica, era uma coisa bem interessante, que assim, eu até questionei se eu estava fazendo a faculdade certa, até o meu último ano. Por que o último ano? Porque o último ano foi quando tinha um estágio de UTI. Então, até o último ano, eu me lembro de viver uma grande contradição, porque eu pensava assim, nossa, eu era instrutora de anatomia, eu adorava estudar, eu achava extremamente interessante as disciplinas que eu cursava, mas quando eu chegava nos estágios práticos, exceto um ou outro, para ser bem honesta, não teve nada que me despertou aquela atenção. Eu me lembro que o que me deixava muito empolgada, eu lembro no penúltimo ano eu fui parar num hospital numa área de fígado, que apesar de ser uma unidade de internação, era uma unidade que tinha pacientes muito graves. Ali eu falei, nossa, que estágio legal, né? Ok, pela própria quantidade de conhecimento que você precisa ter e tal, as graduações normalmente deixam pro último ano, pro último semestre, né? Os estágios de emergências e UTI. Então, eu só fui conhecer na prática os pronto-socorros e as terapias intensivas no último ano de facu. E assim, o PS, que depois eu ganhei um de presente para liderar, e que tem uma galera aqui, eu gostava muito, gostei muito. Mas quando eu pisei na UTI pela primeira vez, eu me lembro o nome do hospital, o estágio, eu olhei eu gostei muito do que você colocou no story essa semana da dança, né? Eu olhei a dança daqueles profissionais ali na terapia intensiva e eu com os meus 22 aninhos, sei lá, eu falei, eu quero ser essa aqui. Essa é a enfermeira que eu quero ser. Eu me lembro de uma enfermeira que era um toco-toco assim, mas a mulher brilhava. Eu falava, não tem nada que eles não saibam fazer. Então, ali eu falei, não, eu não fiz a faculdade errada. Eu fiz a faculdade certa, mas eu preciso lutar
para focar em trabalhar nisso. UTI na veia, Joana, é isso aí. Eu olhei e falei, essa é a área que eu tenho que seguir. Então, tudo que eu fiz na minha carreira, quando eu me formei, foi para conduzir para onde me fazia feliz realmente. No meio desse caminho, conheci a neuro. Que aí eu juntei uma coisa com a outra, já que são pacientes muito graves, de maneira geral. Então, assim, eu me lembro da Camila com 20 e poucos anos e a Camila 30 e poucos, agora quase 40, quase 200 da vida. Muda muito a tua percepção em relação ao que você disse. Quando você é recém-formado e você está começando a sua carreira, e os 20 e poucos anos, caracteristicamente, você não tem muita noção de finitude, você tem muito aquela sensação de que a vida inteira tem pela frente. As reflexões, eu nunca fui uma pessoa rasa, sempre paguei os meus preços em relação a isso, mas uma coisa é certa, mesmo sendo uma pessoa mais intensa e mais profunda do que a média, para mim, para os meus 20 e poucos, eu olhava muito para a UTI, para os meus pacientes, do ponto de vista técnico. Então, assim, até por ser inexperiente, porque quando você é inexperiente, eu me lembro meu primeiro emprego mesmo, depois que eu acabei a facul, fiz residência no HC, acabei a residência, eu tinha 25 anos de idade. Primeiro emprego já foi na UTI mesmo, e aí não tinha enfermeiro cunho acadêmico, foi uma UTI lascada de 40 leitos, que bombava cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, bombava coisas que não eram da minha área de neuro, e eu tinha 10 pacientes desses. Cadê a enfermeira? Sou eu. Então, não tem aquela coisa, deixa eu chamar meu professor. Não, não tem professor, não tem ninguém, tem você e a tua equipe de técnicos. Então, eu era muito focada em não errar. E ainda estava numa curva de aprendizado. Então, eu era inexperiente, recém-formada, aí que eu fui cursar pós de UTI mesmo, que minha residência foi de neuro. Então, era assim, é intercorrência, foca, foca, foca. Porque qualquer descuido, você se vê pensando em outra coisa e foge o conhecimento. Na verdade, foge a concentração e a atenção necessária para você não errar diante de uma situação tão limítrofe. Então, a questão técnica, ela fica soberana. A área hospitalar é maravilhosa, ela nos consome. É maravilhoso. O Digão falou, só quem esteve na linha de frente da UTI, Covid, se emociona. A minha pergunta para você é como pode, essa é a grande mágica da saúde, né? Como pode ser tão maravilhoso algo que nos consome? Não é? Eu acho que aí tem a coisa de verdade de Deus na mão, entendeu? Sim. O toque de Deus, a tal da vocação. De onde vem? Não sei. Mas é aí que eu falo para você assim, que quando você é mais novo, é muito fácil de você se perder para o resto da vida num profissional só técnico. Porque você se acostuma muito com aquilo, até por aquela necessidade de você ser inexperiente e não poder errar. Só que quando você já tem uns anos de UTI nas costas, aí eu comecei a sentir o peso dos seres humanos e das famílias que eu cuidava. Porque eu já tinha adquirido mais conhecimento, eu já era muito mais, dominava muito mais a emoção. Eu não sei, Carla, é uma coisa que parece que você aperta um botão. Né? Você tá lá falando com o paciente não sei o quê. Ai, bonitinho, abraça, ganha um bombom. De repente alguém vira baixinho e faz assim, Camila, a gente precisa de você no leito tal agora. Quando você chega a uma parada. Aí parece que aperta um botão. Acabou. Pá. Técnico, né? Aí acabou. Se o paciente foi a óbito, aí sim você vai parar ele na puta. Que porcaria. Não, esse doente não era para ter morrido. Quantas vezes, meus colegas aqui de UTI que estão na live podem falar, quantas vezes a gente olha e fala, meu, era novo, meu, não tinha uma clínica para morrer, meu, o que aconteceu? Aí isso vai tendo um peso maior. O choro desesperado de uma mãe que depois vê com esse filho tem um peso maior. Aí eu fui assumir um lado polêmico, que tem colega meu que me critica e eu tô me lixando. Eu abraço família mesmo, eu choro junto, eu converso com o cadáver, eu fecho o olho do morto, entendeu? Eu converso pra caramba com o doente em coma.
em coma, ele não tá morto, ele não é um alface, uma goiaba, essas coisas que as pessoas ficam falando, ai, né, ele ficou meio goiaba. Goiaba é você de falar isso do paciente. O paciente está em coma, entendeu? Então, assim, é muito. Até porque eu tenho uma espiritualidade por trás, que é a minha crença. Mas você pode ser ateu, você pode ter uma religião. Eu falo que eu não tenho religião, eu tenho doutrinas que confortam o meu coração, que elas foram muito reforçadas durante os anos atendendo em UTI, né? Porque é o que me faz sentido, porque se eu volto para minha casa, eu olho e falo, a vida é isso, pá, é aquilo, pedaço de carne, põe numa mortalha, fecha um saco, dá para a família, porque não é bonito. Não é bonito, não é cheiroso, não é feliz. O nosso trabalho não é nada disso. Então, acho sim que eu me permiti, principalmente depois dos meus 30 anos de idade, porque eu acho que daí vem mais maturidade e uma estabilidade maior emocional e de conhecimento técnico, etc. Para eu me permitir chorar por aqueles doentes quando deveria chorar. Consolar uma família. Quem trabalhou comigo no pronto-socorro, que eu fui líder, que tem algumas pessoas aqui, nós tivemos, não é tão comum em hospital particular morrer gente na emergência. Com a Covid foi. E antes da Covid, às vezes acontecia um caso ou outro. No começo, eles davam até por trás, a gente dava risada juntos, porque eles falavam, nossa, como é diferente sua visão de intensivista e a gente que sempre foi de emergência. Porque eu era a pessoa que eu saía, eu via aquela família, o paciente parado dentro da sala de emergência, a senhora quer um café? A senhora quer uma coisinha quente? Né? Até depois, morreu, tá? Para dar roupa é uma hora muito complicada para a família, porque tem, né, dar sapato, etc. Aí se põe na situação, a família estava na rua, o cara passa mal, enfia dentro de uma viatura de polícia, entra pela emergência, o cara entra parado. O cara meia hora atrás estava vivo, agora está morto. Tá 2 filhos e uma esposa lá fora. O que você vai fazer? Sacar um negócio? Olha, roupa, tá? Aí tá vindo uma pessoa para dar um papel. Não. Eu guardei comigo o saco, com o sapato, com a roupa, dei café, dei água. Aí eu falei, olha, eu tô com as coisas, quem é melhor pegar as coisas? Porque às vezes você dá pra viúva, a viúva surta de pegar aquele sapato. Mas você dá pro filho, às vezes o filho tá mais centrado. Então, isso no teu começo de carreira é muito mais difícil, é muito difícil. Não é por maldade. Não é por inexperiência e porque você tem um foco, um medo muito grande de errar. E você lida o tempo inteiro com situações muito limítrofes. Mas depois de um tempo, dá. Qual é o perigo? Você não conseguir mais. Por várias coisas do sistema, da profissão, etc, etc. Por essas coisas que consomem e que você lida, sei lá, cada um tem o seu recurso, porque a gente também não tem cuidado. Ninguém cuida da gente. Eu também te conheço atuando, eu já te vi atuando e sei quem você é. Mas eu te acompanho nesses 4 anos que nós estamos separadas de trabalho, de ambiente, e eu vejo que chove de elogios de você enquanto líder, né? As pessoas que trabalham nas suas equipes, elas gostam muito de serem lideradas por você. Eu queria te perguntar, como que foi liderar equipes nesse momento Covid? Como que foi essa dinâmica? Como que você se reconfigurou nesse momento de muita demanda, né? E aqui, conforme o Anderson, que trabalhou comigo, falou, eu já tô chorando. Porque é bastante recente a despedida entre eu e uma equipe muito especial que eu tive. E que foi a equipe que carregou a Covid. Não, vou tomar uma... Foi a equipe que carregou a Covid nas costas comigo, né? E por questões do destino, em fim de novembro a gente se separou fisicamente, né? Eu optei sair. Eu acho que eu fiz alguma coisa muito boa por eles. Talvez até sem perceber, porque realmente
Lógico que a nossa convivência enquanto eu estava lá sempre foi muito próxima, né? Eu não me coloco muito nessa coisa de eu tenho um cargo. É muito diferente ser líder e ter cargo. Né? Cargo, infelizmente, já vou ganhar mais 800 inimigos agora com o que eu vou falar, mas eu ganho, não tem problema. Mas Né? ganha amigo também, Mas admirador também. Cargo, hoje em dia qualquer um tem. Mas quando eu digo qualquer um, é qualquer um mesmo. Tá? Você não precisa ter grandes preparos profissionais, grandes títulos, você pode ter um terço do currículo que você citou, que eu arduamente consegui, eu me orgulho dele, não por esnobar, eu me orgulho dele porque eu sei quanto custou financeiramente, psiquicamente, na minha vida pessoal, quantas olheiras e noites em claro. Simples assim. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de me orgulhar do meu currículo, porque ele é um mérito meu. Não roubei ele de ninguém, não passei a perna em ninguém para conseguir. Né? Ao contrário de muitas situações que a gente vê. E que são pessoas que se tornam cargos. Então, a gente tem muito cargueiro, muito carreirista hoje em dia. Né? O carreirista, ele é o cara que ele não faz a política, ele faz a politicagem, que são coisas muito diferentes. A política, ela é necessária para você sobreviver. A politicagem, a tua ganância já está indo acima da tua ambição. Que também, seu ego, né? O seu ego já entrou e já está tudo bagunçado. Então, eu não brilho aos meus olhos com o cargo. Porque eu sei que o cargo ele só existe enquanto a empresa entende que a Camila é conveniente, né? E a partir do momento que eu não for, sabe o glúteo e o pé, eles se juntam. Simples assim. Só que você, para você assumir um cargo, você precisa ter a liderança em você. Senão, eu até andei postando isso no meu Instagram nesses dias. Por favor, não desgracem a vida de ninguém. Se você não tem humanização, se você não entende que liderar é gostar de pessoas. Porque 90% do tempo de um gestor é lidando com conflitos. Com gente batendo na sua porta, com problemas individuais, pessoais, com problemas coletivos, com problemas do setor. Então, assim, você ter um cargo significa você ter no crachá, assim, eu sou o para-raio dos problemas, é em mim que vocês têm que vir. Então, eu acho bastante esquisito algumas pessoas chegarem nessa posição desses cargos e falarem, eu fico de saco cheio, toda hora a gente me procurando, eu tenho muito problema. Meu filho, então vende coco na praia, dê máscara hoje em dia, por favor, entendeu? Mas não assume uma função que tenha cargo. E se você não gosta de gente, menos ainda. Você pode não ter MBA, você pode não ter pós em administração em raio nenhum. Se você gosta de gente, você está preparado para assumir uma função de liderança. As competências técnicas você vai adquirir depois. Aí não pare no tempo também, vai estudar, porque é uma coisa que a gente também vê muito errada nos gestores atuais das áreas hospitalares. São obsoletos, não são atualizados, não são cobrados pelas instituições. Eu acho que gestor devia ganhar por performance. Ele devia ter bônus por performance individual. Dane-se a competitividade, que se matem entre si. Vai gerar ciúme, ego, não importa, isso é meritocracia. Né? Eu sou a favor de que se você tem uma função de liderança, você é um gestor, os hospitais deviam cobrar dos gestores, meu filho, traz aí pelo menos um certificado por ano. Ou simpósio, ou congresso, ou curso, ou publicação, qualquer coisa para comprovar que você está antenado, que você está atualizado. Você pega gestores que assim, né? Sempre foi assim. Como é que dá para no mercado de hoje, você liderar equipes tão grandes dentro do ambiente hospitalar que você tem todas as gerações presentes, Y, X, Baby Boomer, já o Z entrando e invadindo. Como é que você acha que dá para lidar com sempre foi assim, vamos fazer assim? Então, assim, goste de gente.
quem já foi liderado por mim que está aqui no chat, sabe quantas vezes eu fui para botar croque e atender intercorrência. Então, eu não vou ser menos gestora por causa disso. O que eu tenho que fazer, a não ser que eu tenha um prazo, sabe? Aquela coisa de gestão up-down, que surge meio-dia para você entregar às 3 da tarde, você não almoça e você se tranca na sua sala e tem que fazer, porque... Mas isso são pontualidades, não é sempre assim. Eu me lembro que quando eu era enfermeira assistencial, uma coisa que me revoltava muito era a UTI caindo, pronto-socorro caindo, e gestor tomando café, imprimindo folha rosa para dividir pasta, sabe? Uma ausência total de empatia, de capacidade de gerir, de liderar, de colocar para você. Então, cada um opta, todo mundo tem as dores e as delícias. Acho que até você disse que depois vai falar do sistema. Eu acho que até os modelos mais tradicionais do ponto de vista carreiristas e as pessoas que esquecem totalmente o croque, mesmo quando a equipe precisa, e vestem o Scarpan o tempo inteiro, independente do cenário. Eu acho que esses modelos eles até são mais bem vistos do que eu, né? Mas, sinto muito. Eu não sei liderar assim. Que bom que existem modelos como o seu, Camila. Eles são mais criticados, então, mas na vida das pessoas eles fazem mais a diferença. Que bom que existem modelos como o seu. Na sua opinião, o sistema mais ajuda ou mais atrapalha? Hoje, mais atrapalha. O sistema, eu me formei em 2007. Desde antes de 2007, mesmo antes de me formar, eu já vivia intensamente a vida hospitalar por causa das minhas atividades extracurriculares, porque eu conciliava milhares. E todas no ambiente hospitalar. Então, estágio da faculdade, depois eu tinha estágio extracurricular, eu tinha atividades de ensino, pesquisa acadêmicas no HC. Então, assim, eu acho que desde o segundo ano da faculdade em diante, a minha vida sempre foi muito hospitalizada. Mas se você colocar em termos de anos de carreira, eu não sou nenhuma recém-formada, mas eu também não tenho trocentos anos, vamos dizer assim, né? Eu vi o sistema deteriorar e ser mais desfavorável para a operação do que favorável muito rápido. E isso que me assusta muito, para ser bem honesta. Nós saímos... eu acho que eu assisti lenta e gradativamente o sistema persistindo em alguns erros muito, muito importantes e que eu não vejo nesse momento... Até pelo que a gente conversa com os colegas, né? A gente vai acumulando muita gente ao longo da nossa jornada. E eu não vejo uma cultura geral, uma mentalidade geral da área da saúde de que até médio prazo isso se modifique. E eu acho que essa modificação ela só virá, se vier, a longo prazo e às custas de mais dor. E dor para o sistema é crash financeiro, né? Então, assim, eu acho... primeira coisa, eu acho que houve uma poluição e uma confusão total em relação ao que é política e o que é politicagem. Ponto. Por que isso impactou tão negativamente no sistema e no todo? Porque a gente começou a ver o sistema, por causa disso, ser conduzido por pessoas muito despreparadas. E por que despreparadas? Despreparadas, como eu disse, tanto do ponto de vista técnico-científico, quanto do ponto de vista dos seus valores e etc. E aí, quanto mais a pessoa se envolve no sistema, mais ela vê que sendo politiqueira, ela acaba recebendo mais vantagens. Então, isso vai virando uma bola de neve, uma coisa que hoje em dia nem o sistema sabe como se livrar. Talvez os politiqueiros nem sejam mais tão convenientes para o sistema, porque normalmente eles trazem resultados muito medíocres. Mas o sistema ele se formou de uma forma, se estruturou de uma forma nos últimos anos que nem ele mais sabe como se livrar disso. Consequência disso foi o quê? A gente viu uma pseudo-evolução das coisas. Por que eu digo pseudo-evolução?
A gente evoluiu, sim, muito do ponto de vista de qualidade, segurança, do ponto de vista de técnico científico, tecnológico. Eu falo, gente, a gente tem robô dentro de centro cirúrgico fazendo cirurgia e médico ali jogando videogame para treinar isso, se especializando pra caramba fora do Brasil e etc. Né? Consequentemente, enfermeiros acompanhando essa tecnologia, os profissionais todos, enfim. Só que em contrapartida, você tem, como eu disse, faça uma enquete, pergunte para os gestores hospitalares que você conhece. Qual foi a última vez que você leu um artigo científico? De qualquer coisa. Ah, sei lá, acho que quando tinha mofo. Entende? Então, assim, as pessoas não se atualizam, elas vão jogando o jogo como se isso fosse o bastante. E aí, como a gente foi conseguindo melhorar em qualidade e segurança por consequência do advento das acreditações, os hospitais, de maneira geral, evoluíram muito nas hotelarias, em marketing, em propaganda, etc. Isso trouxe para a área da saúde uma falsa sensação de evolução. E que aí, na verdade, é falsa por quê? Porque ela não se estruturou no que precisa se estruturar para ser sólida. Isso, gente, eu estou falando, obviamente, de uma maneira geral. Claro que você vai ter instituições diferenciadas, que são um pouco mais preparadas, mais profissionalizadas, bem como profissionais e gestores. Mas, de maneira geral, é esse o cenário que a gente vê. Então, isso gritou a partir de fevereiro de 2020. Foi gritando, 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 berrando, até o ponto da gente chegar na situação de hoje. Não dá mais para os hospitais, principalmente os hospitais, que foi quem mais sofreu com a pandemia de Covid, colocarem embaixo da mesa as dificuldades que estão passando. Dificuldades, porque não se comunicam com a operação de maneira eficiente. Há um distanciamento enorme de quem faz gestão e de quem toca a operação. Há uma crença absolutamente disfuncional da minha parte que qualquer um pode gerir qualquer setor. Não. Você está assassinando o profissional, a equipe e o setor. Se você coloca... Se você me colocasse, por exemplo, para ser líder de uma unidade básica de saúde, talvez eu fosse um lixo. Porque aquilo não é a minha casa, porque eu não tenho perfil para aquilo, e porque eu não estudei sobre saúde coletiva, saúde pública, com a profundidade que precisa para eu gerenciar aquilo. Só que hoje você tem aquela pessoa que, por exemplo, ficou enfurnada num centro cirúrgico a vida inteira e é boa pra caramba naquilo, mas de repente, por um sei lá o que do sistema, ela pega uma UTI para ser gestora. E aí? E assim, o feedback vem de alguém também que muitas vezes é despreparado para entender se ela merece ou não aquela posição, né? Nessa pandemia toda, e eu queria bater essa bola com você, né? A primeira delas é quando chamam os profissionais de saúde de heróis, né? Na minha concepção, que já trabalho há muito tempo com vocês, eu não sou enfermeira, mas trabalhava com treinamentos com vocês todos, vocês sempre foram heróis, né? Por que só agora chamam você de heróis? É por causa da Covid? É porque realmente, né, a coisa tomou uma proporção? Porque quem conhece o dia a dia de uma assistência, mesmo de longe, como eu, né, ficava ali olhando vocês trabalharem, a rotina e plantões intermináveis, e as pessoas da noite que chegavam nos meus treinamentos às 7 da manhã ainda tinha que ficar mais 2 horas e a gente tinha que reinventar a roda para você poder ficar com o olho aberto, e ficavam, porque eram comprometidos com aquilo tudo. Para mim isso é ser, sabe, encarar 2 turnos. Tem gente que não voltava para casa, emendava um trabalho no outro para poder ter um apartamento, um carrinho, pôr a filha na escola. Isso para mim é ser herói. Então há muito tempo vocês são heróis. A outra coisa que não cabe na minha cabeça é essa coisa de saúde mental, né? Eu acho muito saudável que as empresas tenham adotado isso, estão fazendo um marketing enorme, mas há muito tempo essa área precisa de um investimento em saúde mental. Porque cuidar da pessoa ali no leito, dar banho,
acompanhar e suportar todas as dores que aquela família e aquele doente traz, e essa carga emocional que vocês agregam no dia a dia, no minuto a minuto. Então, essa saúde mental, ela, em algumas instituições, como você falou, ela já existia, mas ela veio agora com tudo, né? Como se fosse assim o troféu do momento. E há muito tempo precisa desse troféu na área hospitalar, porque tem muita gente que já subtraiu a própria vida porque não suportou, né, os problemas de ordem mental, né? Assim, tudo que foi acarretado, somatizado com tudo que essa profissão traz para vocês e para todos nós que estamos envolvidos nesse sistema. Então, essas duas colocações eu estou jogando para você, para a gente bater essa bola, para entender o que é que você pensa sobre isso também. Olha, da questão dos heróis, assim, não foi no começo da pandemia, eu particularmente, estou falando de mim, eu até cheguei a me emocionar com isso. Quando eu comecei a ver a população jogando um nada para a pandemia, descrente, absolutamente descuidada, o Estado abandonou a questão da pandemia, tanto do ponto de vista municipal, estadual e federal, né? Quando eu vi que isso virou uma baita de uma jogada política e todas as questões políticas e mercadológicas que tem por trás da pandemia por um todo, e chegamos ao ponto mais sórdido dela, a vacina, né? Virou o nojo do troféu político do Brasil. Então, assim, aí começou a me incomodar essa história de herói. Porque, assim, primeiro, não quero ser heroína, eu quero ter condições de trabalhar. Eu tenho certeza que os meus colegas também gostariam de ter condições para trabalhar. Quando eu vi vários colegas do SUS vestindo saco de lixo plástico para simular avental porque não tinha EPI para usar, que raio de herói é esse? Tá reutilizando uma máscara que é descartável por 7, 8, 9 dias porque não vai ter outra. Aí ninguém entende porque o profissional de saúde morreu de Covid. Aí, todo mundo aqui, eu tenho certeza que enterrou algum colega. Porque eu enterrei. Então, essa coisa do herói, eu acho que ela é um pouquinho hipócrita do ponto de vista social. Porque, como você mesma disse, a gente sempre carregou nas costas. E aí eu não tô puxando a sardinha pro lado de enfermeiro, não, tá? Porque tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Quem me conhece sabe que eu tenho pavor dessa rixa, enfermeiro médico, enfermeiro físico, são todos colegas, né? E assim, eu gosto de bons profissionais. Eu gosto de gente ética, comprometida e não gosto de Horácio. Quebra a mão comigo é uma coisa irritante. Então, nós, bons profissionais de saúde, a gente sempre carregou as olheiras, a lombar cheia de hérnia, os turnos virados, como você mesmo falou. Talvez por que a população tenha tido essa percepção agora? Porque a população precisou de um serviço hospitalar em massa. No mundo inteiro. Então, talvez quem nunca tenha tido a oportunidade, graças a Deus até então, de ter um problema de saúde e precisar de um hospital, com a Covid teve infelizmente, essa situação na vida. E aí foi ver o que era. Uma outra coisa que me soou muito mal com essa coisa de herói foi ver o próprio comportamento da população da porta para dentro dos hospitais. Então, assim, os meus colegas foram agredidos na rua. Os meus colegas não podiam ser vistos de uniforme no metrô, que eles eram hostilizados. Eu tive técnica de enfermagem uma vez da equipe que eu liderava, que ela teve a marmita dela jogada no chão no metrô, a única marmita que ela tinha para comer para ir para o outro plantão, porque ela era a suja que estava transmitindo a Covid para a sociedade. E aí ela voltou para o hospital aos prantos. Então, eu vivi situações, a população super resistente a tudo que o profissional de saúde colocava. Então, assim, pensa, um pronto-socorro, um pai e uma mãe com um bebê de colo, se achar no direito de insultar, xingar o profissional de saúde, porque você vira e fala, olha, não dá para sua criança entrar aqui. Por motivos óbvios, né? Mas para a população brasileira isso não é óbvio.
Eu vi uma situação absurda e eu não tô falando que eu trabalhava no meio da favela, não, tá? Pra não falar que isso é coisa de pobre, de gente sem cultura, favelada, né? Porque o brasileiro se acha super acolhedor, mas é super preconceituoso. Essa que é a realidade. Eu trabalhava num hospital top, de classe A. E teve gente que falou: ah, é? Eu não posso entrar para acompanhar a minha esposa? Senhor, o senhor está se expondo a um risco. Eu moro com ela. Então, mas aqui está cheio de pacientes com Covid. Se o senhor entrar, o senhor tem risco de pegar. Tá bom, então eu cuspo em vocês e passo Covid para vocês, você vai ver se eu não entro. E aí eu chegava na minha casa, ligava a televisão, ouvia a panela de palma, era às 8 horas da noite, né? O raio das palmas. Eu falava, gente, quanta hipocrisia. Eu queria gravar quantas e quantas e quantas agressões a gente sofreu de tudo quanto é forma e botar na palma, né? E agressão, Carla, também abro um parênteses aqui, que agressão também é você não seguir o que precisa seguir para reduzir a chance de transmissão. Eu me senti ferida na alma nesse fim de ano. Quando eu vi as praias lotadas, a galera agindo como se nada tivesse acontecendo, aglomerando em casa, entendeu? É assim, é surreal. Então, eu descobri, para mim foi uma reformulação interna muito grande, porque eu descobri um brasileiro que talvez eu me recusasse a aceitar que existisse. E eu descobri ele na pandemia. Eu descobri um brasileiro agressivo, um brasileiro absolutamente rebelde. Não é só ignorância da falta de informação. Um brasileiro convicto de que o que tem na minha cabeça é o que é certo. Hoje em dia, e eu já conversei com colegas a respeito disso, o Zezinho do WhatsApp sabe mais sobre Covid do que a gente que estudou. E é ele que vai ser seguido. Então, eu acho que, assim, tem uma parcela da população, sim, que aprendeu a nos enxergar e nos reconhecer e ter orgulho da gente? Tem sim. Mas possivelmente é um nicho da população que não quis cuspir no profissional de saúde porque ele deu uma recomendação. E que nem arrancou um profissional de saúde uniformizado do metrô e acabou com a única comida que a pessoa tinha para comer um dia inteiro, indo de um emprego para o outro. É um perfil que sempre existiu e sempre vai existir, graças a Deus. Mas a massa, e talvez seja por isso que a gente tenha empurrado com tanta força 2020 para 2021, a massa, a gente ainda precisa aprender muito como sociedade. Eu queria saber agora, né? Queria deixar esses 5 minutos para você, à vontade, para que você falasse para as pessoas as suas expectativas aí para o futuro, esse seu canal que você está criando, as pílulas que você está postando, qual é o seu objetivo, como que a gente pode te apoiar, né, para que mais pessoas vejam as suas publicações e qual é o seu caminho para a gente poder seguir mais e entender e como você pensa, como o seu olhar sobre toda essa situação, mas também de uma maneira mais ampla sobre o segmento de saúde, que é a tua vida, né? Então, eu queria que você... Esse é o momento que a gente chama assim, quem te quer, como te tem. Né? Bom, gente, a primeira coisa, assim, vamos começar de mim e depois o que eu gostaria muito que a enfermagem brasileira chegasse ao ponto, né? E que aí eu deixaria para os meus colegas. Em relação a mim, tem uns 15, 20 dias mais ou menos que eu tomei uma decisão bastante polêmica e que talvez só as pessoas, não digo nem só as pessoas próximas, mas talvez só as pessoas que estiveram desde sempre na linha de frente tenham a capacidade de compreender realmente. Eu dei um tempo da vida hospitalar, acho que fui bastante precipitada quando larguei essa minha equipe linda. Eu já pulei para outro hospital, mas eu quis acabar com esse equívoco rápido. Antes até de eu vencer a minha experiência, porque eu percebi que eu precisava de um tempo disso tudo, até por uma autopreservação de saúde realmente, porque o ano começou com tudo na questão das variantes da Covid, esses casos e essas variantes novas de Manaus e de Rondônia, e na verdade Manaus e Rondônia é onde a gente vê
situações muito gritantes, caóticas, né, que chegaram a pontos assim surreais, mas existem variantes 3, 4 que se conhecem, mas que se conhece, né? E dentro mesmo estando na gestão, eu voltei a assumir cuidado como várias pessoas, porque você não tem mão de obra, os colegas começam a adoecer, a complexidade é muito grande, eu não sou do tipo que largo a equipe falando sozinho, então eu consigo olhar uma UTI, a casa caindo, eu estou no meu Scarpan. Não, eu estou no meu croque, vamos lá, e quando eu vi, eu estava passando 8, 10 horas por dia dentro do UTI, assumindo assistência, de novo. Dentro de uma situação que a gente está vendo, assim, tá muito complicado, o tanto que se transmite, o quanto os pacientes de forma grave estão arrastando mais ainda do que o ano passado, estão permanecendo mais tempo entubados, mais tempo na UTI, não anda para frente, não anda para trás, de repente desanda de vez e vai a óbito. E aí eu me vi novamente exposta. E uma vez, sabe o dia que eu decidi? Foi quando eu olhei para o lado e falei, caramba, se eu ficar doente não tem leito para mim. Porque estamos com 100% de ocupação. Então, como eu venho carregando isso desde o início lá atrás, eu resolvi passar um tempo só na docência. E é por isso que vocês devem estar vendo que eu estou publicando com mais frequência, porque me sobra um pouco mais de tempo para me dedicar a isso. Então, eu estou dando aulas, estou assumindo algumas turmas, tanto nível técnico quanto superior. Eu sou professora apoiadora da Elu Brasil, né, que é uma empresa já que tem uns 25, quase 30 anos no mercado, voltada era a Elu Saúde antes, aí eles mudaram de nome, virou Elu Brasil, são treinamentos focados na área da saúde, né? Sim, pretendo voltar para a vida hospitalar, porque está na veia, está na formação, mas esse momento eu me dei férias, que eu precisava ter tido em algum momento ano passado, e férias, na verdade, de tudo. E o tudo, por incrível que pareça, o menos pior são os pacientes. Eu precisava ter férias de todo o resto que não fosse os pacientes. A minha página é algo que vem dentro desse propósito, porque isso que eu queria deixar recado para os meus colegas, e aí já vem junto. Ser enfermeiro não é só atuar em hospital. E ser enfermeiro para subir na vida não é só ser gestor. Então, é que quando a gente fica um pouco fora de hospital, eu tô 15 dias fora de hospital, às vezes me sinto órfã. Eu falo, nossa, meu Deus, que qualidade de vida é essa que faz tempo que eu não tinha, né? Mas é como você disse no começo, é um misto de satisfação com sofrimento e, sei lá. A tal da ambiguidade, né, Camila? É a ambiguidade da tal da vocação. Então, sim, eu pretendo votar, né, possivelmente volte para a área de liderança, de gestão, porque eu ainda gosto de gerenciar pessoas, né? Mas a página do Instagram, ela vem justamente desse objetivo de expandir o meu foco na docência e na área de consultoria. Então, que consultoria de qualquer coisa? Não, eu jamais me prestaria a prestar consultoria de algo que eu não conheço. Então, a consultoria que eu estou prestando e que eu quero cada vez mais abrir esse leque, expandir pensando num futuro, é voltado para 2 pilares. O pilar da direcionamento profissional do enfermeiro, que ele chegue num momento que ele ache que precisa disso, e a consultoria voltada ao conhecimento técnico-científico, dentro das áreas de terapia intensiva, urgências, emergências, seja com aulas particulares, seja com aulas com grupos que pretendem desenvolvimento, aprimoramento em algumas áreas específicas. Então, o grande objetivo das pílulas e de tudo é isso, divulgar. E divulgar também o que eu acredito. Eu acho que eu sou uma baita de uma... No fim das contas, eu falo que eu sou a durona mais fake news, né? Porque eu acho que na grande realidade é que eu... Mesmo sem uma equipe institucional ali, com uma bandeira,
você agora, né, com essa nova iniciativa, você está se dando a oportunidade de ser gestora de uma grande equipe que pode mesclar pessoas de todas as bandeiras, né? E o propósito tão falado, tão almejado por muitos, ele está muito dentro do teu pilar de negócio, porque o que você enxergou de necessidade para o profissional de saúde é exatamente que ele não siga, né, essa linha fake que trilham para ele, dando só três degraus na escada, né? Você de técnico vai para enfermeiro, de enfermeiro você vira gestor, de gestor você chegou onde você podia e dali você não passa mais. Não é assim. Não é assim. Essa escada é maior, as competências técnicas são diversas, as comportamentais, né, que você pode adquirir são inúmeras, o que vai te levar para onde ele quiser, né, o que vai levar esse profissional para onde ele quiser. E você está sendo aí essa porta de entrada para essas pessoas que querem trilhar um caminho de inovação dentro da carreira assistencial. Então, assim... Inovação e Cá, eu só queria, para finalizar, falar a palavra ética. Ética? Né? Porque, além dessa questão, eu chamo isso, eu tenho um bordão meu para isso, que enfermeiro, técnico vira enfermeiro, enfermeiro vira gestor, e só, eu falo que isso é uma esquizofrenia coletiva, que eu não admito virar esquizofrênica entrando nessa, porque não é uma verdade, a nossa profissão é muito versátil. Se você está na assistência, ou se você vira gestor, ou se você vai para o ensino e pesquisa, se você vai para qualidade, segurança, auditoria, seja qualquer coisa, a única coisa que eu digo, não perca a ética, não esqueça que o core business do negócio, não importa, você pode ser CEO de uma instituição de saúde, o core business do seu negócio vai ser sempre alguém que você precisa distanciar da linha da doença e trazer para a linha da saúde. Não importa se é na promoção, na prevenção, se é no nível secundário, terciário, quaternário, que é o que eu me dediquei na minha vida, mas se você entender que o core business é enfermidade ou promoção, prevenção para a enfermidade não existir, você não perde o seu foco você não vira um profissional mal formado, mal embasado e antiético. Camilinha, olha, eu agradeço demais a sua presença, agradeço a presença de todos que aqui na live vieram prestigiar, os meus amigos, os meus conhecidos também que aqui estão. Que essa noite tenha sido uma noite de revelações, de abrir mente, né? De novas reflexões, novos insights, de matar a saudade da líder tão querida e de você deles também, né? E que Deus abençoe grandemente o seu projeto, a tua vida, os seus pensamentos, as suas reflexões e, mais importante, as suas intenções com o ser humano, que a gente precisa tanto de pessoas como você nesse mundo, viu? Então, olha... Um coração bem lindo para você. Um beijo no seu coração. Boa noite.